E aí, pessoas? Quem me acompanha nas redes sociais talvez tenha visto semana passada que nós iniciamos o projeto Extreme. Pretendo que seja a minha primeira ultramaratona de trilha e montanha. Eu quero que esse seja um vídeo de abertura para te contar um pouco sobre essa prova, sobre o contexto no qual a gente está iniciando esse treinamento e também por que eu escolhi fazer Extreme, por que eu tô esperando tanto tempo para fazer esta prova justamente. Eu tenho um caso de amor com Gramado, é um lugar muito especial para mim, e isso começou ainda lá em 2009, quando eu estava passando uma fase assim complicada na minha vida. A experiência que eu vivi naquele lugar realmente foi assim muito importante para mim, me deu uma força e acabou ficando assim com essa mensagem de superação. Sabe aquele lugarzinho que parece que quando tá acabando a tua bateria, você chega e fica recarregado? É isso que eu sinto quando eu estou em Gramado. Paralela a toda essa história com Gramado, tem também a minha história com corrida, que começou mais ou menos no ano de 2014. Comecei a correr na esteira, na época tratando uma depressão pós-traumática de um acidente bem sério que eu sofri. E eu me sentia bem na esteira e passei muitas e muitas horas na esteira, nessa época de profunda depressão da minha vida. Passei assim uns 2 anos correndo na esteira. Fiz meu primeiro 5K, meu primeiro 10K na esteira. Não tinha a menor ideia de que existia um mundo de competições de rua e muito menos de trilha e montanha. Enfim, um pouco mais tarde, quando eu já tinha vivido a experiência de correr provas de rua, inclusive feito já uma primeira meia maratona, eu soube que em Gramado acontecia também uma meia maratona. E na época em que eu soube, ela estava na sua segunda edição. E então eu participei. Na época, a meia maratona era toda realizada em asfalto. Porém, no ano seguinte, ela já mudou o formato para uma meia maratona mista, mais ou menos um terço em asfalto, o restante em trilha. E, obviamente, eu voltei lá para fazer essa prova, fiz mais uma ou duas vezes ainda essa prova. Ia todos os anos para Gramado, uma ou duas vezes, e sempre eram momentos assim que eu carregava a minha bateria pro ano, sabe? Então, a mesma organizadora dessa meia maratona lançou a Extreme. Quando eu soube que ia ter a Extreme, eu participei desde a sua primeira edição. Foi realmente sempre uma experiência muito legal. A natureza em Gramado é espetacular e sempre com essa pegada assim de uma vibe, uma recarga especial. Até que, acho que no segundo ano que eu fui participar da Extreme, na distância de 25 quilômetros, no caso, eu decidi que eu queria um troféu. A competição em si, ela nunca fez parte da minha rotina de treinamento, nem dos meus objetivos, até porque eu não gosto muito de lidar com esse ambiente de pressão que tem uma competição. Mas, naturalmente, acabei tendo alguns bons resultados. Nesse ano eu falei, poxa, eu sempre vou com essa pegada de curtir, passear, eu quero um troféu, eu quero uma lembrança especial. Mas assim, eu imaginava trazer um troféu de categoria, entreguei assim tudo que eu pude e fiquei um bom tempo, quase até o final da prova, em terceira colocação geral feminina. Fui lindamente ultrapassada por uma guria que estava muito forte numa última subida longa que tem nessa prova. Fiquei com quarto lugar geral, que hoje, aliás, não sei se dá pra ver aqui, mas é o único troféu que tá aqui na minha sala. Todos os outros troféus estão lá no meu escritório, no home office, mas aqui na sala esse troféu tem um lugar especial. Porque ele realmente foi o primeiro momento da minha vida em que eu vivi uma experiência de dizer, eu quero isso e eu vou trazer isso pra casa. Então eu falei, olha, esse lugar é tão importante pra mim, ele sempre me coloca em condições, em sentimentos, assim, experiências tão lindas, que se um dia eu for fazer uma prova dessas que preciso usar todos os recursos que o meu corpo tem, vai ser aqui também. Eu estava nos meus planos para a edição de 2020, aí veio a pandemia, não teve prova. Em 2021 eu estava inscrita, tive imprevistos, não pude ir. Em 2022, ano passado, também eu estava inscrita, estava fazendo treinamento um pouco mais curto, porque eu decidi meio em cima da hora que eu queria fazer a prova, mas estava na pegada de preparação e também tive outro imprevisto e não pude ir. Esse ano, assim, é um ano bem atribulado para mim profissionalmente, é um ano que tá me exigindo bastante, mas quero muito realizar esse desejo, assim, de viver, sentir o que é fazer uma ultramaratona, levar o meu corpo a esse limite, e eu quero que seja lá. E então é por isso que nós estamos aí com esse projeto mais uma vez. Dentro desse contexto de rotina que eu tô vivendo hoje, eu não posso me dar o luxo de ter muitos
horários assim disponíveis para treinar e tal. Então eu realmente preciso fazer o mínimo viável para esse treinamento. E esse é o acordo que eu tenho com o Carlos desde o ano passado, meu treinador, de que a gente faça o máximo possível com o mínimo possível de recursos. Agora são quase 10 horas da noite, eu estava treinando agora, e é isso mesmo, geralmente os horários que eu consigo treinar são bem tarde, e por isso eu uso muito a esteira. Então, o meu treino durante a semana geralmente é esteira mesmo, vai continuar sendo, coloco inclinação na esteira para gerar resistência e tudo, mas há muito tempo eu faço isso e isso realmente nunca atrapalhou o meu desempenho nas provas em que eu participei. E aí no final de semana, sim, é pegada de montanha, trilha mesmo, outdoor. Eu sou funcionária pública, tenho um trabalho regular que inclusive exige bastante de mim, um trabalho que eu amo muito fazer. Então, eu também tomo muito cuidado para que uma coisa não interfira na outra. Eu sou bem disciplinada com tudo que eu faço e com trabalho, obviamente, não seria diferente. Fora isso, ainda tem alguns projetos que de vez em quando aí, ocupam também o meu tempo e preciso conciliar tudo isso para fazer um bom treinamento. A minha primeira corrida de trilha foi, se não me engano, em 2016 e na verdade foi a minha primeira experiência mesmo de treino e tudo em trilha. Eu nunca tinha feito treinamento nenhum em trilha, nada, só corria na esteira e no asfalto e aí fiquei sabendo que ia ter uma corrida em trilhas, mas assim, eu cresci na roça, então eu tenho todo um histórico de correr morro acima por motivo de necessidade mesmo, buscando vacas. Eu trabalhava com meu pai na lavoura até os 17 anos, numa cidade do interior aqui do Paraná chamada Verê. Então eu não tinha medo, assim, não me assustava. Me falaram que tinham que comprar um tênis lá para não escorregar. Eu procurei o mais barato que eu encontrei na época e fui fazer a prova. Não tinha a menor ideia nem de como funcionava ganhar uma prova, ter pódio e tudo mais. Me diverti, curti, tirei foto, fiz tudo e, para minha grande surpresa, acabei ficando em terceiro lugar geral naquela prova. Era uma Discover Trail, edição São Luís do Purunã. Se não me engano, foi em setembro de 2016 e eu fui pro pódio ao lado de duas grandes mulheres que até hoje estão aí muito belas e muito fortes nas trilhas aqui da nossa região. O que eu senti naquela prova foi uma sensação de infância mesmo, assim, parece que eu me conectei com aquilo que eu cresci sendo e foi lindo demais. Eu, nossa, me transbordei inteira naquela prova e entendi que aquele lugar é onde eu queria ficar. Então, poucas vezes depois daquilo eu fiz provas de asfalto, geralmente em experiências mais hardcore, assim, tipo Serra do Rio do Rastro, outras provas de asfalto que são mais dolorosas. Bom, nesse momento a gente está começando a segunda semana, já passamos a primeira. Foi uma semana que eu realmente não registrei muita coisa, só fiz os vídeos aí do treino do final de semana, que eu vou deixar algumas cenas aqui para vocês. Nessa semana que vem agora, nós temos previsão de fazer um teste de 3K. E pretendo fazer isso na próxima quinta-feira, lá no Parque Barigui, com a companhia lá do meu treinador, o Carlos. E aí o Carlos vai contar também pra gente um pouco de como que vai ser, porque eu também não tenho muita ideia, assim, de como que se desenrola o treinamento para uma ultra. Eu tô curiosa, aprendendo e quero muito entender como que tudo acontece, como que o corpo reage, como que a gente evolui ou não. Espero que tudo dê certo no meio desse caminho, né? O Carlos vai explicar também para que serve o teste de 3 quilômetros e por que a gente está fazendo ele também nesse momento. Assim, faz tempo já que eu fiz o meu último teste, né? Mas eu tô meio que sem objetivo, já faz mais de um ano que eu fiz minha última prova. Então, tava aí curtindo minhas trilhas e sendo feliz pela natureza, mas agora, né, a coisa precisa ser um pouquinho mais séria. Em termos físicos, como é que eu estou agora? Eu venho mantendo um volume aí de 130, 150 quilômetros nos últimos meses, a maioria de trilha e montanha no final de semana. Geralmente o volume do final de semana fica na casa dos 20 quilômetros, 20 e alguma coisa aí. Então não vai ter tanto impacto esse início para mim, porque eu realmente já vinha com uma carga bacana de treino. Faço treino de força também, umas 2 vezes por semana, e assim tô bem condicionada, tô entrando nesse ciclo super bem. A minha intenção de registrar um pouquinho aqui para vocês, eu imagino que muita gente, assim como eu, também tem curiosidade de saber
como que acontece um ciclo de treinamento para uma ultramaratona, especialmente na vida dos mortais, né? Porque somos pessoas aí que trabalhamos bastante, acordamos cedo, paramos tarde, e como fazer tudo isso encaixar numa rotina bem corrida, como a gente tem, numa rotina em que você tem que treinar na esteira para fazer uma prova de montanha, será que é possível? Espero que você goste de acompanhar. Vou fazer o possível para registrar alguns momentos e fazer um resuminho semanal para contar para vocês, sem muita mimimi, como é que vai ser esse ciclo aí até Extreme. Põe aí com a gente. Beijo, tchau. Frío, frío. Ah.